Olá, pessoal, bom dia para vocês. Nós estamos aqui na nossa terceira aula para o nono ano pelo Meet, e nessa semana nós vamos abordar a semana 1 do PEC 6. Tá joia? Gustavo, aproveita bastante a aula. Qualquer dúvida você pode abrir o seu áudio e escrever no chat. Se eu não ler, a Thaís pode ler, abrir o áudio e comentar também, tá bom? Então vamos a uma aula particular. E vocês que estão assistindo posteriormente, o Pedro chegou agora. Bem-vindo, Pedro. Bem antes do início da aula. Aproveitem, tá, meninos? E para quem está assistindo depois, que não pôde estar na aula, não esqueçam de me enviar a justificativa de vocês e de estar presente na próxima aula, tá joia? Então, a gente já vai começar. O tema da semana 1 do PET de vocês é muito legal. Eu gosto muito, como quem estuda biologia fala, nada faz sentido se não for a luz da evolução, né? Uma frase clássica de um naturalista. E vocês hoje vão ver um pouco mais sobre isso, né? Que é um tema que é abordado em anos anteriores. Quais são as habilidades que nós temos que focar em desenvolver nessa aula? Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. E o segundo, construir argumentos favoráveis ou contrários às diferentes formas de explicar as origens dos seres vivos. Tá joia? Então vamos lá, a gente já vai começando falando do que se pensava desde o início, né? O pensamento predominante foi que as espécies elas não sofriam modificações, elas eram imutáveis ou fixas, e essa ideia é chamada de fixismo, e ela perdurou mais ou menos até o ano de 1700. A gente vai ver no próximo slide, depois que começou -se a pensar em modificação. Mas até esse ano se pensava que as espécies elas não sofriam modificações. Essa ideia sempre foi inspirada, né, pela ideia da criação, né, que teria um ser superior, que teria criado todos os seres da maneira como eles são hoje. Né? A gente chama isso de criacionismo. E a maioria desses criacionistas se inspira, né, nas interpretações bíblicas para explicar essa origem das espécies e como que as espécies são hoje. A existência de fósseis de seres, né, que eram encontrados vestígios, eles explicavam como sendo Deus castigando a humanidade, os seres por algum erro, algum pecado, tá bom? E como é que eles explicavam, então, o surgimento de novos seres? Eles acreditavam na geração espontânea, que é o tema da semana 2. O que diz a geração espontânea? Que a vida pode surgir a partir da matéria sem vida. Então, novas espécies poderiam estar surgindo o tempo todo de matéria sem vida, seja brotando da terra, seja brotando de restos de lixo, seja brotando de qualquer outra coisa, tá? Então, eles acreditavam que essa era a explicação para a origem das espécies. Bem interessante, né? Professora, e agora? O que a senhora está fazendo? Está criticando quem acredita em Deus, quem acredita em Bíblia, quem acredita na criação? Não, né? São modos diferentes de você encarar a mesma coisa. Aqui ninguém está condenando religião, fé, né, Bíblia. Só para constar, eu super acredito na Bíblia, super acredito em Deus. Mas, como vocês vão ver aqui, quem estuda biologia vê que tem vários indícios, provas que indicam que a evolução acontece. Então, será que é a Bíblia que está errada ou será que é a nossa interpretação dos fatos que estão lá? Porque a Bíblia é muito simbólica. Então, será que a gente, né, que não precisa rever como que a gente tem enxergado os fatos bíblicos que existem lá? E a gente pode voltar a esse ponto de discussão, que é muito interessante, porque, né, geralmente a gente encontra a maioria dos alunos, das pessoas que acreditam na Bíblia, que suas famílias acreditam, e aí quando vem essa crítica à fé,
ao criacionismo ficam, peraí, mas e agora? Né? Então, não é uma coisa que a gente deva desconsiderar. Então, depois, né, como vocês estão vendo aqui, anos de 1700 e alguma coisinha, nós temos os principais pensadores que modificam essa ideia do fixismo, que começam a perceber que os seres sofrem, sim, modificações, né? O que acontece? O que aconteceria nesse caso? Ao longo das gerações, uma espécie sofreria modificações, tá? E o que é interessante é que, independente do evolucionismo, todos eles afirmam que essas modificações acontecem na população. Ou seja, não é o indivíduo que evolui, mas é aquela população de espécies. São as modificações na população ao longo do tempo, não no indivíduo só, tá? Então é bem interessante isso. Eu vou entrar aqui também pelo celular para eu ver os comentários de vocês. Quem foi um dos principais pensadores? Deixa eu selecionar. Pronto, para eu olhar o chat. Quem foi um dos primeiros pensadores do evolucionismo, dos principais? Esse Conde de Buffon, né? Esse cara aqui muito interessante, essas fotografias antigas. Mas ele viveu de 1707 a 1788 e ele propôs que aconteceria evolução e que os seres eles se modificariam através de um molde interno. Então, assim, eles se modificariam até um certo ponto, seria restrito e por um molde interno. Depois nós vemos a teoria bem clássica que vocês, não sei se vocês lembram, se já ouviram antes, que é a teoria de Lamarck. Eu não consigo ver o comentário que colocaram antes, se quiser repetir, porque eu ouvi um barulhinho, eu vi que vocês comentaram alguma coisa. Lamarck, que viveu de 1744 a 1828, ele propôs um método diferente dessas modificações acontecerem. Ele falou que os seres modificavam em resposta ao ambiente. Então, o ambiente estimulava os seres a se modificar. Ou seja, se o ambiente exigisse mais de uma estrutura do corpo, essa estrutura iria mudar para atender essa exigência. Se o ambiente não exigia dessa estrutura, essa estrutura poderia até regredir. Então, seria chamada a lei do uso e desuso, né? Dependendo se o ambiente estimulasse usar ou não usar, poderia haver modificações nas estruturas. E o ser que se modificou devido ao ambiente passaria essa característica para os filhos. Vamos imaginar aqui nós, digamos que vocês tenham que correr todo dia para chegar até a escola. Com o tempo, vocês correm tanto, que vocês desenvolvem um formato mais aerodinâmico, o corpo de vocês muda e fica mais afilado para diminuir a resistência do ar, para correr mais rápido. Então, imagine, mudou o seu formato de corpo. Tá, então, e os seus filhos? De acordo com o Lamarck, eles já nasceriam com um corpo mais aerodinâmico para correr. Olha que loucura, né? Bem interessante. A gente chama essa transmissão para os descendentes das características adquiridas por pressões ambientais de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tá bom? Ficou claro? Deem um ok aí, vocês dois que estão assistindo, para saber se está dando para acompanhar. Depois de Lamarck veio uma outra proposta muito clássica e que, para nós, assim, foi um marco para entender a evolução ou o evolucionismo. Foi a teoria proposta por Charles Darwin, que viveu em 1809 e 1822. Darwin propôs a teoria da seleção natural. E é ela que a gente vai trabalhar em mais detalhes a partir de agora, né? Então vamos falar dessa teoria de Darwin. Darwin, ele começou a observar fósseis, comparando estruturas desses seres, né, esses registros desses seres com seres atuais. Também ele realizou uma viagem, né, de anos a bordo do Beagle, do navio Beagle, e ele registrou todos os estudos que ele fez de comparação entre as espécies que ele encontrou nessa viagem no livro A Origem das Espécies. E aí, na Origem das Espécies, ele explica a base
do evolucionismo dele, de como é que ele explica que a evolução acontece, que é através da seleção natural. Então, o que, que seria essa seleção natural? O ambiente seleciona os indivíduos melhores adaptados para viver em um determinado lugar e tempo. Isto é, aqueles que forem considerados aptos conseguem se reproduzir mais e deixar mais descendentes. E os indivíduos que não tiverem essa capacidade de sobrevivência, consequentemente, serão extintos. Que fala a teoria do evolucionismo de Darwin? O ambiente, ele não estimula modificações dos indivíduos. O que acontece? Existe variação na população. Tanto que a gente vê na nossa população, ninguém é igual a ninguém. Nós temos variações entre nós, na espécie humana. Então, ele reconheceu isso. Há variação na população. O que acontece? Não é o ambiente que faz os seres se modificarem. O ambiente apenas seleciona aqueles mais aptos. Então, aquele ser que consegue sobreviver melhor e se reproduzir mais, ele é mais apto. Então, o que acontece? Ele vai ter mais chances de passar seus mais descendentes adiante. E aquelas características que ele já tinha vão começar a ser mais expressas na população, né? Em maior quantidade. Aí a população vai mudando. Olha que interessante a mudança do ponto de vista de Darwin. Não é mais o ambiente que modifica o ser. Os seres já são diferentes e esse ambiente apenas seleciona. E aí é chamado de seleção natural. A seleção natural, ela atuaria tanto através da manutenção daqueles que são mais aptos, quanto através da extinção daqueles menos aptos. Então, são processos que acontecem conjuntamente. Perfeito, né? Interessante. E essa ideia hoje, a gente fala assim que não dá para estudar ciências e biologia sem essa noção, né? De que é algo dinâmico, de que os seres são diferentes entre si, que o meio ambiente e os seres estão em constante interação e evolução. Nesse caso, a evolução é sinônimo de mudança, não é sinônimo de melhora. Evoluir é mudar. Existiram seres que evoluíram porque foram extintos. Isso é evolução também. Eles mudaram e não sobreviveram. Sendo mudança, já é evolução. Aqui a gente não usa evolução como sinônimo de seres melhorando, porque todos os seres que estão vivendo hoje são os mais evoluídos. Mentira! Todos os seres evoluíram, todos os seres modificaram. Os que estão aqui hoje estão só sobrevivendo, e conforme as condições ambientais, amanhã eles podem se lascar. Digo isso de nós também, né? O meio ambiente aí se comportando do jeito que está. Amanhã a gente pode não sobreviver à seleção do ambiente. Então, assim, é bem interessante a gente pensar no mundo assim, né? Nas relações dos seres vivos com o ambiente assim. Ok? A gente deve isso ao Darwin, as análises deles dos seres, dos fósseis, a comparação entre as modificações dentro da mesma espécie. Então, isso é bem fantástico. Os dodôs, muito bonito você conhecer dos dodôs, Gustavo. Né, que foram extintos, né, não se adaptaram eles viviam numa ilha, e acredita-se que eles foram extintos por causa dos primeiros navegantes que chegaram à ilha e trouxeram ratos nos navios. Então, o que acontece? Os dodôs viviam, né, em paz na ilha deles, chegou um predador que eles não tinham convivência, não se adaptaram à presença daqueles predadores e todos foram mortos, né? Bem interessante. Ah, muito bem. A Era do Gelo é bem legal, gente. Né? Fala sobre era glacial, fala sobre os seres, né, que existiam antes foram extintos, eu também gosto muito. Muito bem. E o que modificou sobre essa teoria clássica do darwinismo com o que se aceita hoje na biologia, né? Com o que é mais indicado na biologia e na ciência? O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Porque na época de Darwin, ele explicou tudo isso, mas ele não sabia como que essas variações aconteciam na população e como que os pais conseguiam passar para a próxima geração aquelas características aptas e vantajosas que eles já tinham. Então, depois que se descobriu sobre a genética, DNA, que a herança, né, de características é passada para a próxima geração através do DNA, se acrescentou isso à teoria da evolução.
Então, o que os estudos da genética acrescentaram com a teoria de Darwin? Eles mostraram as origens das variações nas populações, que são quais? Mutações e recombinação genética. O que acontece? Mutação no DNA, para uma célula se dividir, ela tem que copiar o seu material genético para passar para a célula filha, para as células filhas. Então, ela produz uma sequência idêntica da sua composição para passar para as células filhas. O que acontece? Na hora da produção dessa sequência idêntica, pode haver um erro, um engano. E isso gerar uma mutação. Então, essas mutações, elas podem, nos indivíduos que as recebem, gerar uma característica benéfica para eles podem ter vantagens com ela, pode gerar uma característica maléfica, ou seja, eles ficam em desvantagem para sobreviver e reproduzir no ambiente, ou podem não fazer diferença nenhuma e eles ficarem acumulando mutações que não interferem em nada na sua sobrevivência e reprodução no seu material genético. Acontece isso o tempo inteiro. Mutações acontecem o tempo inteiro, são muito comuns, tá bom? Então, é uma das origens das variações que existem na população. O mais alto, o mais baixo, com cor vermelha mais forte, com cor vermelha mais fraca, o que canta mais alto, o que canta mais baixo, o que dança mais, o que dança menos. Então, essas variações, elas podem ter origem em mutações, tá bom? A outra origem das variações na população é a recombinação genética. Então, na reprodução sexuada, em que o material genético de um dos genitores se combina com o material genético do outro, o que acontece? Para a produção dessas células, que são os gametos, acontece a meiose. Na meiose, há a possibilidade de DNAs trocarem sequências entre si e gerar DNAs únicos, tá? Então, a reprodução sexuada é super importante para originar indivíduos únicos, por causa dessa recombinação genética que acontece durante a meiose, tá bom? Então, esses são os dois fatores que foram incluídos na teoria, né, da evolução, e aí parte daí é chamada de neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, e explicaria, fecharia, arremataria como que os indivíduos são diferentes entre si numa população. E aí a gente tem uma foto tão bonita no pet de vocês, né, desse lagarto, que vocês percebem que ele se parece com o ambiente, né? Isso daqui a gente nomeia como uma estratégia de camuflagem, que ele se confunde com o substrato e isso dificulta o reconhecimento por predadores, tá? Então, será que ele que quer parecer com a folha? Será que foi decidido que ele seria assim? Não, ele está só vivendo. Ao longo das gerações, foram sobrevivendo, se reproduzindo lagartos que eram cada vez mais marrons, cada vez mais parecidos com as folhas, eles foram sendo selecionados. Eles não se modificaram para ficar parecendo com as folhas. Lamarck diria isso, mas Darwin diria o quê? O ambiente foi selecionando, os indivíduos foram sobrevivendo, diferencialmente se reproduzindo, e com o tempo acabaram ficando parecidos com o substrato, que é onde eles ficam, né? Ficaram parecidos com o substrato. Entenderam a diferença de interpretações? Tranquilo, né? Bonito, vocês não acharam? Ou só eu que tô achando bonito? Então vamos para as atividades da semana. Atividade 1. O que a teoria sintética da evolução adicionou à teoria de Darwin? Né? A gente acabou de discutir isso. Então, conhecimentos da genética, como a mutação e a recombinação gênica. Se tu pegasse uma folha e ele começasse a mexer, você infartava. Eu provavelmente também, mas eu ia querer sobreviver ao infarto para poder admirar, porque é um bicho bonito, né? Atividade 2. Explique o que é e como atua a seleção natural. Então, o que é? Primeiro, temos duas perguntas. Depois, como ela atua? Então, a seleção natural é a sobrevivência e reprodução diferencial
entre os indivíduos de uma população. Deixa eu corrigir logo aqui, senão vai errado para vocês. Indivíduos de uma população. Então, essa evolução, essa modificação acontece através de reprodução e sobrevivência diferencial, tá? Simplesmente isso. Uns sobrevivem, outros morrem. Uns reproduzem mais, outros reproduzem menos. Isso é seleção natural. Ela atua, né, que é a segunda parte da pergunta, como mecanismo de evolução sobre os indivíduos que podem manter ou melhorar o grau de adaptação ao meio. Então, são selecionados os seres mais aptos, né? E aí acaba acontecendo essa evolução. 3. Faça um quadro comparando as semelhanças e diferenças entre as ideias de Darwin e Lamarck. Então, o que tem de diferente? Os dois acreditavam em evolução, mas o que eles pensavam de diferente e o que eles pensavam de igual? Semelhanças. Os seres vivos sofrem modificações ao longo do tempo, ou seja, acreditar na evolução, né? Eles não eram fixistas. Segunda, as modificações ocorrem na população. Então, todos eles sabiam que o que se modificava era a população. Se o indivíduo tem aquela alteração e os descendentes dele não a têm, ou se ele não consegue passar isso adiante, ou se ele não consegue se reproduzir muito, aquilo ali na população não vai ter muito significado. Então, o que realmente evolui é a população como um todo. E o último, hereditariedade é importante. Ou seja, independente, né, os dois acreditavam na Lamarck e Darwin, passar aquelas características para a próxima geração é crucial para a evolução, porque não adianta modificar só si e os descendentes, né, ter que passar a mesma modificação novamente. Quais seriam as diferenças entre os dois? Meio ambiente modifica, que é o que Lamarck diria, ou versus meio ambiente apenas seleciona, que é o que Darwin diria, né, disse. E outra diferença, modificações adquiridas pelo uso ou desuso são passadas para os descendentes. Então, modificou o corpo, seu descendente vai receber aquilo, diria Lamarck, versus os indivíduos mais aptos geram mais descendentes. Não, ninguém se modifica em resposta ao ambiente. Já existem as variações e apenas os mais aptos geram mais descendentes. Tá joia? Então, essas seriam as principais semelhanças e diferenças entre os dois. Tem alguma mais que vocês gostariam de destacar, que por algum acaso eu esqueci desse quadro? Se tiver, vocês colocam no comentário para mim, eu já acrescento aqui. Ou abram o áudio, por favor. Quarta, em que se baseava a teoria do fixismo, né, que foi a primeira que a gente falou? No criacionismo. Por meio de interpretações bíblicas, as pessoas da época acreditavam que Deus havia criado toda uma variedade de seres vivos e que nenhum deles passava por alguma alteração ou mudança, mesmo ao longo de inúmeras gerações. E eles ainda explicavam, né, gente, que o que se observa de diferente hoje em relação ao que era encontrado nos fósseis, porque surgiram novos seres por geração espontânea e não por modificações do que já existia, e que o que não existia mais era Deus castigando a humanidade por algum erro, e aí ele, né, lançava sua ira através da extinção de algumas espécies. Bom? Quinta, existem bactérias que conseguem resistir à ação de antibióticos utilizados para contê-las. Explique esta situação do ponto de vista lamarquista e darwinista. É interessante a gente ter essa visão das coisas, porque parece sim, nossa, será que as minhas bactérias vão mudar em resposta ao remédio que eu estou tomando? Não, isso seria um ponto de vista lamarquista. As bactérias vão ser selecionadas pela medicação que você está tomando. Né? Isso seria um pensamento darwinista, a gente pode colocar aqui. Do ponto de vista lamarquista, as bactérias se modificam em resposta ao ambiente, se tornando mais resistentes. Então, elas responderiam ao antibiótico e resistiriam a ele. Isso seria Lamarck. Darwin, já para os darwinistas, as bactérias são diferentes entre si e são apenas selecionadas pela pressão ambiental, que no caso é o antibiótico, resultando na sobrevivência das mais aptas. Por isso que se fala assim, cuidado com o remédio, toma na hora exata,
toma a quantidade exata, se o médico passou 7 dias, toma 7 dias. Porque se você altera isso, muda a seleção sobre as suas bactérias, tá? Não é que elas vão se tornar mais fortes. Já existe a variação e dependendo da maneira como você ministra o remédio, muda a pressão ambiental. E aí muda a seleção. E aí você pode só selecionar as mais resistentes. Tá, joia? É bem interessante a gente pensar por esse aspecto. Era só isso, a semana 1 do PET. E gostaria de lembrar vocês do nono C, né, e demais alunos que estão assistindo, que nós temos o PET 300 anos, o PET comemorativo, e que a carga horária desse PET, ela vai ser comprovada para os alunos dos anos do fundamental, através de elaboração de uma carta, e do ensino médio também, claro, e essa carta tem o modelo dela no próprio PET. Os professores estão produzindo materiais de apoio, já tem bastante material de apoio produzido. Para concorrer com cartas do Estado como melhor carta, o prazo foi até ontem, mas para concluir a carga horária desse PET, vocês vão ter um mês para escrever essa carta, né? Mais de um mês, até dezembro para entregar. Então, procurem esses materiais de apoio, procurem os professores responsáveis pela turma de vocês para estar elaborando essa carta para não levar falta. Porque se não entregar essa carta, você leva falta de um mês, tá? Referente ao mês de aula. A carga horária desse PET, dessa carta, é igual ao PET inteiro que vocês fazem normalmente, tá? Então, só para registrar aqui para vocês. Dúvidas, vocês podem me mandar e-mail, me encontrar no Facebook, mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. Eu vou encerrar a aula do gravado para o YouTube e aí a gente continua na sala para conversar. Tchau, quem está assistindo pelo YouTube e até a próxima aula. Peraí, não saiam